A pequena cidade de Vale dos Cedros sempre foi conhecida por sua tranquilidade. Aninhada entre montanhas e cercada por florestas densas, era um lugar onde todos se conheciam pelo nome e nada de extraordinário acontecia. Até aquela manhã, o sol mal havia surgido no horizonte quando os primeiros moradores notaram algo estranho no centro da cidade. No jardim público, onde as crianças costumavam brincar e os idosos passavam as tardes em paz, uma cena macabra aguardava. No meio do jardim, pendurado em um dos antigos carvalhos, estava o corpo de um homem. Ele estava crucificado de forma grotesca, seus braços e pernas estendidos e pregados ao tronco da árvore. O pânico se espalhou rapidamente. As pessoas se aglomeravam ao redor do local, incapazes de desviar os olhos da visão aterrorizante. No corpo do homem, palavras estranhas estavam escritas em uma língua que ninguém conseguia identificar. As letras pareciam ter sido gravadas com uma precisão quase ritualística, cada traço emitindo uma aura de mistério e maldade. A polícia local, liderada pelo experiente delegado Oliveira, chegou ao local e imediatamente isolou a área. O homem não era um morador da cidade. Seu rosto, inchado e desfigurado, não trazia nenhum traço familiar. As investigações iniciais não revelaram pistas óbvias. Não havia testemunhas e ninguém na cidade reconhecia as inscrições ou o significado delas. Conforme os dias se passavam, o mistério apenas se aprofundava. A autópsia revelou que o homem havia morrido de forma lenta e dolorosa, mas os legistas não conseguiram determinar o instrumento usado para crucificá-lo. Além disso, as inscrições em seu corpo não correspondiam a nenhuma língua conhecida. Especialistas em linguística foram chamados, mas até mesmo os mais renomados ficaram perplexos. Os rumores começaram a se espalhar. Alguns acreditavam que era obra de um culto oculto, outros falavam de uma maldição antiga que finalmente havia se manifestado. As pessoas evitavam o jardim, temendo que a presença do mal ainda pairasse sobre o lugar. O delegado Oliveira, porém, não estava disposto a deixar o caso sem solução. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, não apenas para o bem da cidade, mas também para sua própria sanidade. Algo sobre o caso perseguia nos sonhos, uma sensação de que estava lidando com algo muito além do que poderia compreender. Uma noite, Oliveira decidiu revisar os arquivos do caso uma última vez antes de ir para casa. Enquanto examinava as fotos das inscrições, algo chamou sua atenção: a repetição de um símbolo em particular. O símbolo parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar onde o havia visto antes. Foi então que ele se lembrou de um antigo livro que havia herdado de seu avô, um estudioso de culturas antigas e ocultismo. Correndo para casa, ele revirou seus pertences até encontrar o livro. Folheando as páginas amareladas, ele parou em uma imagem que espelhava o símbolo que havia visto nas fotos. Era o emblema de uma antiga seita religiosa, há muito esquecida, que acreditava em um ritual de sacrifício humano para alcançar a imortalidade. De volta ao escritório, Oliveira compartilhou sua descoberta com a equipe. Com essa nova pista, eles começaram a investigar mais a fundo as origens da seita e os possíveis membros que ainda poderiam estar ativos. O que descobriram foi perturbador: relatos de desaparecimentos inexplicáveis em cidades vizinhas, sempre envolvendo pessoas que não eram locais. A tensão na cidade aumentou à medida que mais segredos eram revelados. Os moradores, antes unidos, começaram a suspeitar uns dos outros. Quem seria o próximo? A cidade estava sendo caçada por algo ou alguém que operava nas sombras, invisível e mortal. A cada nova revelação, Oliveira se aproximava mais da verdade, mas também se tornava alvo de forças que ele mal conseguia entender. A investigação se transformou em uma corrida contra o tempo para impedir que o terror se espalhasse ainda mais. No final, Oliveira percebeu que a chave para resolver o mistério estava no próprio jardim, onde o corpo foi encontrado, e nos segredos enterrados sob suas raízes. Mas quando ele finalmente descobre a verdade, a realidade se revela mais sombria do que ele jamais poderia imaginar.
A cidade de Vale dos Cedros jamais seria a mesma, e as palavras gravadas no corpo daquele homem continuariam a assombrar todos que se atrevessem a lê-las.